De acordo com o último relatório da Forbes, o indivíduo mais rico do planeta no momento da sua última avaliação de riqueza era Jeff Bezos, proprietário da Amazon, com uma fortuna aproximada de cerca de 177 milhões de dólares. Este é um número surpreendente, por isso deixem-me contextualizar, a riqueza pessoal de Jeff Bezos ultrapassa a produção econômica total de 75% das nações do mundo. Em outras palavras, uma pessoa possui tanta riqueza quanto um país inteiro, e nem uma riqueza pequena. Este nível de riqueza é tão vasto que é quase impossível imaginar alguém gastando tudo numa única vida, independentemente de quão extravagantes sejam as suas preferências. Jeff, que atualmente tem 57 anos, pode ter aspirações à imortalidade, mas para o bem desta discussão, vamos supor que ele viva até os 80 anos. Para esgotar seus 177 bilhões de dólares antes de seu falecimento, excluindo juros, ele precisaria gastar quase 22 milhões de dólares por dia durante o resto de sua vida. Para colocar em perspectiva, esse valor é mais de 10 vezes o rendimento médio auferido por um americano durante toda a sua carreira, todos os dias, durante aproximadamente 8.400 dias consecutivos. É realmente incompreensível. No entanto, aqui está um facto ainda mais fascinante: Jeff Bezos, apesar da sua imensa riqueza, não detém o título de indivíduo mais rico da história. Quando você leva em consideração a inflação, ele nem chega perto. Essa distinção pertence a alguém cuja fortuna era mais que o dobro da de Jeff, superando a riqueza combinada de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett e Jack Ma. A parte intrigante é que, apesar dessa situação financeira extraordinária, há uma grande probabilidade de você nunca ter ouvido falar dessa pessoa. Permita-me apresentar-lhe Mansa Musa, o indivíduo mais rico da história. Você pode estar se perguntando por que Mansa Musa não é tão conhecido, e há duas razões para isso. Em primeiro lugar, ele viveu há quase 750 anos, em segundo lugar, detinha o título de sultão no Império do Mali. Contudo, o Império do Mali, um dos maiores da África Ocidental, foi verdadeiramente notável. No seu auge durante o século XIV, o Império do Mali cobria quase meio milhão de milhas quadradas e era o lar de aproximadamente 5% da população mundial. A sua rápida ascensão foi impulsionada principalmente por recursos abundantes, especialmente ouro e sal. Curiosamente, naquela altura, aproximadamente metade do ouro mundial, abrangendo a Europa, África e Ásia, provinha de apenas 3 minas de ouro no Mali. Embora possa parecer incomum que o sal desempenhe um papel tão fundamental na riqueza, em muitas partes da África do século XIV, o sal era extremamente valioso, por vezes valendo seu peso em ouro, devido ao seu papel essencial na dieta humana e na preservação dos alimentos. Mansa Musa, nascido por volta de 1280 DC, ascendeu ao trono como 10º governante do Império do Mali em 1312 DC. Seu caminho para o poder não foi convencional, ele foi inicialmente planejado para ser um líder temporário enquanto seu antecessor embarcava em uma jornada para explorar o outro lado do Oceano Atlântico. No final das contas, o antecessor e a frota nunca mais retornaram, levando Mansa Musa a assumir oficialmente o trono, onde expandiu as fronteiras do império e aumentou sua imensa riqueza. O título Mansa denota imperador ou sultão em vez de um primeiro nome. Liderando um dos maiores impérios da África, quão rico era Mansa Musa, você poderia perguntar. Antes de nos aprofundarmos nos números, vamos considerar um exemplo. Como muçulmano devoto, Mansa Musa foi obrigado a realizar a peregrinação do Hajj a Meca pelo menos uma vez na vida. Quando decidiu embarcar nesta viagem, esta evoluiu para uma das expedições mais extraordinárias da história. Ele não embarcou nesta jornada sozinho, mas liderou uma caravana composta por 60.000 homens e mulheres, 100 elefantes, 80 camelôs, uma guarda pessoal de 500 guerreiros altamente treinados, juntamente com um amplo suprimento de comida, água e animais para todos. Essencialmente, ele embarcou nesta peregrinação de 2.700 milhas com uma cidade móvel inteira. Agora, para a maioria dos viajantes, é costume levar algum dinheiro para gastar, e Mansa Musa não foi exceção. No seu caso, este dinheiro extra ascendeu a 21.000 kg de ouro maciço, ou para o caso de ele se deparar com algumas excelentes pechinchas nas lojas duty free, pode-se imaginar. Você deve estar se perguntando como ele conseguiu transportar uma quantidade tão enorme de ouro, ou pelo menos os quase 22.000 kg que não cabiam em sua bolsa, me recuso a chamar de pochete.
A tarefa de transportar esse ouro coube a seus 12.000 escravos, cada um dos quais recebeu aproximadamente 2 quilos de ouro maciço. Além de barras de ouro, Mansa Musa carregava milhares de quilos de ouro em pó, que servia como moeda em seu reino. No geral, esta grande demonstração de riqueza durante a sua viagem a Meca foi sem precedentes. No entanto, a ostensiva demonstração de riqueza de Mansa Musa não foi apenas para exibição. Como você deve saber, um dos pilares do Islã é o zakat, que envolve doações para causas de caridade. Mansa Musa não trouxe todo aquele ouro para uso pessoal, sua intenção era distribuí-lo, tudo. Tanto ouro foi dado aos necessitados ao longo do caminho para Meca que levou a uma queda substancial no preço do ouro em todo o norte de África e na Península Arábica Ocidental, afetando grandes cidades de comércio de ouro como Cairo, Medina e a própria Meca, resultando numa crise econômica de 10 anos. Em essência, ele se parecia com o senhor besta de sua época. No entanto, sua generosidade estendeu-se além do ouro. Mansa Musa pretendia espalhar suas crenças por toda parte. Sendo a pessoa mais rica da história, ele não se contentou em apenas transmitir a sua mensagem, ele iniciou uma tradição. Todas as sextas-feiras durante a peregrinação, independentemente da sua localização, ele supervisionou a construção de uma mesquita. Considerando que a viagem durou quase 2 anos, é um número significativo de mesquitas. No interesse de apresentar uma perspectiva equilibrada, é crucial reconhecer que muitos séculos se passaram desde o governo de Mansa Musa sobre o Império do Mali e que os registros escritos dessa época são escassos. Consequentemente, é um desafio determinar definitivamente se as suas intenções durante a peregrinação foram exclusivamente filantrópicas e espirituais. Alguns historiadores especulam que ele pretendia mostrar a sua imensa riqueza e recursos como um esforço medieval de relações públicas, a uma missão de marca concebida para impressionar aliados, intimidar adversários e colocar o Império do Mali no mapa global, tanto figurativa como literalmente. Como resultado da fama que alcançou durante sua viagem a Meca, tanto ele quanto seu império logo apareceriam pela primeira vez em mapas mundiais, incluindo o Atlas Catalão, um dos mapas medievais mais importantes do século XIV. Você pode até localizar Mansa Musa no mapa, segurando uma moeda de ouro e exalando um ar de autoridade. A peregrinação também funcionou como um enorme esforço de recrutamento, com a riqueza, a benevolência e a influência dominante de Mansa Musa conquistando milhares de apoiantes e assegurando os serviços de alguns dos mais célebres pensadores e artistas da época. Falando em voltar para casa, foi aí que Mansa Musa começou a investir no desenvolvimento do seu próprio império. Ele construiu mesquitas e instituições educacionais conhecidas como madrasas em várias cidades. No entanto, ele dedicou a maior parte de sua atenção a um lugar, a Tombouctou. Você provavelmente já ouviu falar de Timbuktu, mesmo que não tenha certeza do motivo ou não tenha conseguido localizá-lo em um mapa. Alguns podem considerá-lo um local mítico como Atlântida ou Eldorado. Hoje em dia, Timbuktu é usado na língua inglesa para descrever algum lugar incrivelmente remoto e distante, uma reputação que ganhou porque nenhum europeu conseguiu alcançá-lo até a década de 1830. No entanto, a principal razão da sua fama deve-se em grande parte a Mansa Musa. Adquiriu Timbuktu ao regressar de Meca e transformou-a num dos centros mais vitais de comércio, cultura, religião e aprendizagem, não apenas em África, mas em todo o mundo. A mesquita de Ngereber, financiada por Mansa Musa com 200 quilos de ouro maciço, ainda existe hoje e faz parte da Universidade de Timbuktu, que já foi um dos principais centros de conhecimento do mundo, acomodando 25.000 estudantes e uma biblioteca que abriga mais de 1 milhão de livros, superando a grande biblioteca de Alexandria em seu auge. Determinar a riqueza exata de Mansa Musa hoje é de fato uma tarefa desafiadora. No entanto, a estimativa mais frequentemente citada, ajustada à inflação, é de aproximadamente 400 mil milhões de dólares, semelhante ao PIB de países como a Noruega ou a Irlanda. Na realidade, os números precisos são menos significativos do que o facto de a riqueza de Mansa Musa ser virtualmente limitada. Ele possuía a capacidade de realizar tudo o que desejava e, felizmente, frequentemente optava por usar sua fortuna para melhorar a vida de outras pessoas. Certamente existem maneiras mais louváveis de utilizar a maior fortuna da história, você não concorda? Nesta incrível jornada através da história, descobriu 2 gigantes da riqueza, Jeff Bezos, o magnata moderno, e Mansa Musa, o imperador de outrara.
Suas fortunas e legados são verdadeiramente fascinantes. Jeff Bezos nos mostrou o poder da inovação e do empreendedorismo em nossos tempos, enquanto Mansa Musa nos revelou a grandiosidade de um império africano em uma era esquecida. Mas, além das riquezas materiais, ambos compartilharam um traço comum: a generosidade. Jeff Bezos com seu compromisso com a filantropia e Mansa Musa com sua incrível distribuição de riqueza durante sua peregrinação. Ambos lembram que a riqueza verdadeira não está apenas em acumular, mas em compartilhar para melhorar o mundo ao nosso redor. Não perca a oportunidade de se inspirar por essas histórias incríveis de sucesso e generosidade. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo informativo e envolvente como este. Juntos, podemos explorar o passado e o presente para um futuro mais inspirador. Obrigado por assistir. Não esquece de deixar seu joinha. Um grande abraço.